Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Oi, pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês agora é o professor Carlos Danilo e hoje a gente vai dar andamento nas nossas aulas. Hoje nós vamos trabalhar na nossa sétima aula da disciplina de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. O que a gente, antes de mais nada, a gente vai continuar falando sobre os sistemas numéricos, sobre a questão de algumas conversões, alguns sistemas que existem ainda para a gente dar uma estudada. Nós vimos principalmente as conversões envolvendo número binário, e principalmente, na verdade, número decimal. Todos praticamente para o número decimal ou base hexadecimal. Como também de praxe já das minhas aulas, eu gosto de começar a nossa aula tendo uma frase. Então, essa frase ela fala o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja o topo da escada. Apenas dê o primeiro passo. Isso aqui é uma frase de praticamente um lutador. Vamos pensar assim, lutador em que sentido? Não de luta, não um lutador de ringue, mas sim de Martin Luther King Jr., praticamente que ele lutou pelos direitos de várias pessoas, um mártir, um marco para a história. E assim, o fato dele falar que sobre o primeiro degrau com fé é a ideia de se jogar, de se realmente buscar alguma coisa além. O fato de você estar subindo o primeiro degrau nessa primeira disciplina, nós estarmos tendo essa gravação, fazendo essa aula de um modo um pouco diferente do que é o costume, é o passo de fé que estamos dando. É o seu passo de fé. E é nesse momento que eu peço um voto de confiança seu também para conta da disciplina, a instituição, todo esse processo. E assim, nós damos o primeiro passo nos seus estudos, primeiro passo, tudo o primeiro passo ele é revolucionário, ele é desafiador. Primeiro passo no relacionamento, o primeiro passo no novo emprego e também no caso na nova faculdade. Então eu acredito que a gente não tem que almejar apenas já dar o primeiro passo pensando que a gente quer subir no topo, porque tudo são degraus, degraus que a gente vai subindo e vai cada vez tendo mais conhecimento, vamos subir nessa escada com o tempo. Então acho que nesse momento a gente está no primeiro degrau e o primeiro degrau ela tem que ser com muita fé, com muita força de vontade e perseverança junto com vocês. Então, nesse momento eu convido vocês a estarem junto comigo nesse primeiro degrau. Enfim, se dando sequência, então, o que a gente vai falar hoje, nós vamos falar sobre as conversões entre bases numéricas, tá? Então a gente vai dar uma sequência um pouco na aula anterior. Por que eu gosto de aplicar duas aulas sobre o mesmo tema? Porque é um tema que tem muito aluno que sente dúvida e eu acho que vale a pena a gente trabalhar. Então, inclusive, a gente viu alguma das formas de conversões, tem várias outras. E só para relembrar, né, quando a gente for trabalhar nas bases, as bases principais, que são as bases utilizadas, é a base binária, que são destinadas apenas 0 e 1. Então, na base binária, a gente só vai ter esses dois números. Na base octal, são 8 números, sendo de 0 até 7. A base decimal, que essa é a mais simples, né, vamos pensar assim, de 0 até 9. E a base hexadecimal, que são 16 números, sabendo que se inicia por 0 e vai até F, que é 15. Então, guardem esses valores, esses números aí, que a gente vai utilizá-los posteriormente, tá? Então, a gente vai começar fazendo a divisão ou a conversão, vamos falar mais diretamente, do decimal para o binário. Por quê? Nos outros, nós fizemos muito do quê? Todos voltando para a base decimal ou do decimal para o octal, mas dessa vez a gente vai fazer direto, uma forma diferente, que é o decimal para binário. Então, nesse caso,
nós vamos dividir sucessivamente por 2. Por que 2? A base que eu quero. Só que entendam que isso a gente faz quando está no decimal. Então, nós vamos dividir sucessivamente por 2 o número decimal e os coeficientes que vão sendo obtidos, que é até o coeficiente de uma das divisões seja zero. Tá, professor, deu bug. O que é isso? A gente vai fazer conta, mas é conta fácil, é conta simples, a gente vai ver. O resultado da sequência de baixo para cima são todos os restos obtidos. Professor, ainda não entendi. Vamos a um exemplo. Vamos lá. Vamos imaginar a conversão de decimal para binária aí que a gente está fazendo nosso primeiro trecho de conversão que a gente tem para trabalhar, né? A gente pode pensar, no nosso caso, a conversão entre decimal para binário, a conversão de 10 na base decimal. A conversão dele seria 10, 10 em binário. Tá? Então eu converti de decimal para binário. Fiz isso aqui. Tá, professor, mas como que você fez isso? Simples. Literalmente é simples. Primeiro aspecto, qual a base que eu quero? Vou pegar o valor que eu tenho, que é o 10, e vou dividir para a base que eu quero levar ele. 2. Professor, de onde veio esse 2? Binário, lembra do binário? Ó. Opa, riscou aqui, mas não dá nada não. Binário, qual que é o binário? 2. Octal, 8. Decimal, 10. E base hexadecimal, 16. Lembrem desses números quando a gente for começar a fazer essas demandas. Tá? Então, beleza. Aí eu vou dividir 10 dividido por 2. Quanto que dá? Pessoal, dá 5. Tá aqui. 5 vezes 2, tá? 5 vezes 2, 5 vezes 2. Resultado vezes a base que eu estou dividindo. 5 vezes 2 é 10. Opa, esse valor daqui, então, 5 vezes 2 deu 10. 10 menos 10, valor 0. E agora, 5 dividido por 2. Professor, já sei quanto vai dar. Vai dar 2,5. Por quê? A gente trabalhando com 5 não dá. Dividido por 2,5. O que acontece? Nós não executamos, não usamos os números após a vírgula. Só utilizamos os números inteiros. Então, não vai ser 2,5. Vai ser apenas 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 dá 1. É o resto da divisão. Ó. Fiz aqui, ó, 5 menos 4. Beleza. E agora, 2 dividido por 2, quanto que dá? Simples, dá 1. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2, que é esse número que está aqui externo. 2 menos 2 dá 0. E agora a gente faz o seguinte, perceba que o número que eu tenho para ser dividido, que aqui é 1, ele é menor do valor que eu tenho para divisão. Então, nesse caso, eu simplesmente abaixo ele, que fica dessa forma. Então, como o valor que eu tenho, que é o 1 que sobrou aqui, ó, ele é menor que o valor que eu estou dividindo, que é o 2, que é a base de divisão, então eu simplesmente paro a conta, quer dizer, não vou além daqui e paro. Nisso, essa é a ideia do resultado, o resto. E para mim fazer a conversão, eu olho de baixo para cima. Como? Ó, a gente pode ver igual está se montando aqui a seta. De baixo para cima eu começo 1, que é o resto aqui. O resto de 2 vezes 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4, que aqui vai ser 1. Assim por diante. Então, o valor que eu vou pegar é esse resto aqui. Ó. Nesse caso, esse resto é o que a gente vai estar utilizando como base para a gente fazer. Então, a conversão de 10 na base decimal para binário fica 10, 10 binário. Por conta disso. Essa subdivisão que a gente tem. A gente vai dividindo e diminuindo até ficar. Beleza? A gente vai para um outro exemplo agora um pouco mais complexo. Número 715 agora. Primeiro, 715 dividido por 2 dá 357, alguma coisa, acredito que vírgula 5. Não utilizamos o número após a vírgula. 357 vezes 2 vai dar
714, tá? Esse vezes esse. 714. 715 menos 714, o resto, ó, esse daqui menos 714, 1. 357 dividido por 2 vai dar 178, alguma coisa. 178 vezes 2 vai dar 356. Mesma ideia. Faço 356, que é a multiplicação desse por esse, menos 1, ou menos, perdão, 357 menos 356, vai restar 1. Vou dividir de novo. 178 dividido por 2, 89. 89 vezes 2, 178. Então, 178 menos 178, resposta, resto é 0. 89 dividido por 2 vai dar 44, alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa a gente elimina, então, vamos lá, 44 vezes 2 dá 88. 89 menos 88 vai sobrar 1, é o resto que eu quero. 44 dividido por 2 vai dar 22, 22 vezes 2, 44. 44 menos 44, 0, que é o que eu tenho aqui. Aí eu vou de novo, 22 dividido por 2, agora eu tenho 11. 11 vezes 2, 22, resto 0. Por fim, a gente vai trabalhar mais um pouco. 11 dividido por 2 vai dar 5, 5 alguma coisa, 5,5, bem provável. Aí eu faço 5 vezes 2 vai dar 10, o resto vai ser 1, que é o que está aqui embaixo, de novo. Ó. Percebam que sempre fica embaixo. A gente vai dividir mais uma vez. Aqui a gente já até sabe, então 5 dividido por 2 daria 2,5, como a gente não pega o vírgula, a gente vai fazer somente 2,2 dá 4, 5 vezes 4 sobra 1, e a gente vai chegar nesse número aqui, 2 dividido por 2, que vai ficar apenas o 0 aqui embaixo praticamente. O número que eu tenho tentando dividir é menor que a base que eu quero, eu simplesmente abaixo ele. Eu só vou limpar um pouco aqui para não ficar esse monte de rabisqueira que a gente vai agora montar, né? E agora que a gente já sabe, fez toda a divisão, fez tudo. E agora, professor, o que a gente faz? Novamente, olha de baixo para cima. A gente vai lá, começando do 1 aqui de baixo e a gente vai subindo. Então, o resultado de 715 na base decimal para binário é equivalente a esse número aqui. Vocês viram que, na verdade, é só dividindo por 2, por 2, por 2, por 2. O resto, pessoal, quando a gente trabalha com binário, ou tem que ser 1 ou tem que ser 0. Se na conta que vocês fizeram está sobrando 2, está sobrando 3 aqui embaixo, está errada a divisão. Simples assim, tá? Vamos mais um para praticar. 25 na base 10. Qual seria o resultado dele na base binária? Vamos lá. Vamos praticar mais um pouco. Seria o número 11,001. Mesma coisa, 25 dividido por 2 vai dar 12. 12 vezes 2, 24. 25 menos 24 equivale a esse valor. A gente vai seguindo até a gente fazer todo o processo. É o mesmo, tá? Só passei um pouco mais rápido, mas é o mesmo. Então, 25 dividido por 2, 12 dividido por 2, resto 6, assim sucessivamente, para a gente chegar nesse mesmo resultado, tá? Ó, então, 11001, que equivale a 11001. Bem simples, né? Não tem segredo nenhum. E agora, decimal para octal. A gente faz a mesma história, só que agora, em vez de usar 2, a gente vai dividir por 8. Aí tem um segredo, por quê? No binário, só podia ter resto de divisão 0 ou 1. No octal, o resto da divisão pode ser de 0 até 7. Então, muda um pouco. Então, o valor de 500 na decimal em octal é 764. Tá? Como? 500 dividido por 8 deu 62. Ok? A gente faz aí na nossa soma, na nossa conta, né? Vamos pensar assim. A gente vai fazer o quê? A gente faz 62, ok? 62 vezes 8, que vai dar 496. Então, 62 vezes 8 deu 496.
500 menos 496, o resto é 4. Perceba que aqui não é mais agora sair da história de 0 e 1. 62 dividido por 8. Na verdade, aí deu 7. 7 vezes 8 é 56. Ok? 62 menos 56 dá 6. E por fim a gente para, porque o 7 ele é menor que a nossa base que a gente está tentando dividir, que é 8. Então, nesse caso, a gente só abaixa. Então, o resultado é isso. 700. Vou só limpar de novo aqui para não ficar bagunçado. Mas o resultado é 764 da base octal. Vocês estão percebendo que sempre quando eu vou dividir o decimal para a base que eu quero, ele é sempre praticamente, eu estou fazendo sempre divisão por ele. Aqui a gente tem uma ideia do 715. Se for 715, 89, 715 dividido por 8 dá 89, 89 vezes 8 vai dar ali praticamente 712. A gente vai fazendo tudo até chegar no mesmo processo. Ó. A gente faz 89 dividido por 8, deu 11. 11 vezes 8 dá 88, resta 1. 11 eu ainda consigo diminuir 11, dividir 11 por 8? Consigo. Na verdade, daria menos. Então, assim, o que acontece? Se a gente imaginar que daria 11 dividido por 8, daria 1,3. Na verdade, 1,375, o valor exato. Lembrando, a gente ignora qualquer valor que esteja abaixo da vírgula. Então, nesse caso, a gente só vai abaixar 1. 1 é menor que 8, então só abaixa ele. Então, o valor 715 em decimal para binário seria o número 1313, vamos pensar assim, que deu o número 1313 em base octal. E para a gente também entender melhor e acompanhar o nosso processo, 368 em base decimal para base octal, bem simples. 560, de onde que eu tirei esse número? 368 dividido por 8 dá 46. 46 vezes 8, 368 exato. Então, resta é zero. Agora vamos no outro. 46 dividido por 8 deu 5. 5 vezes 8 dá 40. Então, 46 menos 40, o resto é 6. E por fim, 5 eu não divido por 8, então é só abaixo. Então dá justamente 560. Vocês estão percebendo que não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Ele é bem simples para a gente fazer. O que a gente vai ter que entender é sempre a base. Se é binário, o resto é 0 ou 1. Se é octal, o resto pode ser de 0 até 7. E se for na decimal para hexadecimal? A mesma coisa, só que dessa vez é a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai usar por 16. Então, número que seria 1000 na base 10 seria 3 e 8. Opa! E, professor? E. Por quê? O hexadecimal agora ele vai de 0 até f. Então, sabendo que f é 15. Né? Então, 1000 dividido por 16, 62. 62 vezes 16 vai dar praticamente 992. Então, eu faço 992 menos 1000 menos 992, o resto é 8. 16, vamos lá. 62 dividido por 16, ele dá 3. Só que eu vou fazer 3 vezes 16, eu tenho apenas 48. Aí o que acontece? Por isso que surgiu esse 14 aqui, que 62 menos 48 dá 14 o resto. Só que está dentro, porque é 16, é hexadecimal, então está valendo. E por fim, 3, ela a base, o número de divisão aqui é menor da base que eu estou tentando dividir. Então eu não faço mais nada, eu paro aqui. Aí eu faço somente aquela leitura de novo. Ó. No caso, é o 3, o 14 e o 8. Lembrando que, no caso do 14, eu substituo pela letra E. É dessa forma. Vamos pegar um exemplo agora do número 715 de novo. 715, a gente vai lá, praticamente 715 dividido por 16 dá 44. 44 vezes 16 dá 704. 715 menos 704, resto 11. 44 por 16 vai dar 2.
2 vezes 16 é 32. Então, 44 menos 32, o resultado, 12. E por fim, o 2 eu não consigo fazer nada, porque o 2 é menor que minha base que eu estou fazendo a divisão. Seguindo, então, só abaixo o mesmo. Qual fica o valor? 2, 12, 11? Não é 12, lembra? Vai ser 2CB. Então, resultado 715, retorno 2CB2. E para a gente só fechar também as conversões de decimal para hexadecimal, 6.875 decimal. Quanto que seria no hexadecimal? 1ADB. Vocês perceberam que a gente imaginou, nossa, 715 ficou 3 letras. E por uma ironia, o 6.875, que alguns pensavam que vai ficar imenso o valor. Na verdade, é 1ADB. Por quê? 6.875 dividido por 16, a gente vai ter o nosso resultado de 429. 429 vezes 16 dá 6.864. Então, eu pego 6.875 menos 6.864, eu vou ter o resto de 11. 429 por 16, a mesma coisa, 26. 26 sobre o valor 26 sobre 16 vezes, né? Dá 416. 429 menos 416 equivale a 13. Por fim, a gente pega 26 dividido por 16, vai dar 1, alguma coisa. 1 vezes 16 é 16, então 26 menos 16 sobra 10 e 1 a gente abaixa. Então o resultado é basicamente 1A, porque o 10 a gente substitui por A, o 13 por D e o 11 pelo B. Vocês viram que as conversões, a gente tem essa situação de conversão nesse formato quando a gente trabalha com a conversão de números de decimal para outras bases. A gente faz as subdivisões, assim por diante, nós fazemos as divisões das bases. Só que a gente tem outros tipos que a gente consegue fazer de uma forma mais direta. Binário para octal, binário para hexadecimal, octal para binário, hexadecimal para binário, octal para hexadecimal e hexadecimal para octal. Isso aqui, pessoal, se vocês viram minha última live, na aula também, tem a ideia da dica, né? Tem aquela tabelinha. Se você lembrar da dica, você consegue fazer todas as conversões diretas. Como? Vamos pegar esse número um pouco absurdo aqui, tá? 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, em base binária. E para fazer isso para octal? Primeiro, simples, o octal ele trabalha por octeto, conjuntos de 3. Na hora de fazer a divisão, a gente fala o seguinte: o número, para ficar em octeto, tem que ser sempre um conjunto de 3. Nossa, professor, mas esse 1 aqui ficou sem nada. Quando esse número 1, ele por obrigação, ele tem que ficar com algum outro, a gente só complementa com 0 à esquerda, 2 zeros à esquerda, para continuar sendo um conjunto de 3. E a gente continua fazendo a divisão. Primeiro, a gente vai dividir lá, seguindo 3, 3, 3. E a gente vai imaginar 1 vezes, lembra dos 3 primeiros? Ó? Se eu pensar 2 a 0 é 1, 2 a 1 é 2 e 2 a 2 é 4. Então aqui eu já consigo fazer o meu número 7, que é de 0 a 7. Mas nesse caso aqui, 1 vezes 2 a primeira dá 1. 1 vezes 2 elevado a... Perdão. 1 vezes 2 a 0 dá 1. 1 vezes 2 a 1 dá 2. E 0 vezes qualquer coisa sempre vai ser 0. Aí a gente faz a mesma conta assim sucessivamente. Lembrando que se você viu a dica que eu já dei, é bem fácil de fazer. Seguindo isso tudo, o que acontece? Eu vou ver os conjuntos que eu tenho dos conjuntinhos de 3 de octetos. Aqui eu já sei que 1 mais 2 vai ser 3, aqui vai ser 1, aqui vai ser 3 de novo e aqui vai ser 1 no final. Resumindo, esse número binário, convertendo ele para octal, é 13, 13. Professor, mas ele começou com 3. Sim, olha aí está a dica. Porque na hora de transformar o binário para octal, eu tenho que começar fazendo do leitura inicial. Eu separei em 3, mas na hora de fazer a visualização para vocês, eu começo
Eu comecei daqui para cá, de baixo para cima, porque eu começo por conta da sequência da linha. Começo no início e vou indo até o final. Não tenho zero, complemento zero à esquerda antes de fazer esse processo. E o mesmo princípio serve para conversão de binário para octal, assim agrupando, no caso, para hexadecimal, né? O mesmo processo. Quando eu quero fazer para hexadecimal, o mesmo princípio do octal. Vou primeiro separar em conjuntos de 4. Nesse caso, eu já deixei separado aqui. Por quê? Ó, se a gente por aqui, ó, 4, 1, 2, 3, 4. Vai ser isso aqui. Ah, faltou o número aqui. Lembra? 0, 0. É como se fosse colocasse 0 e 0 aqui. Ó. Então, 0, 0, 1, 0, que é o que eu falei, ó. 0, 0, 2, 0. Lembra da dica? 1, 2, 4 e 8. Seguindo. Olha lá, como eu estou com 1 ativo, eu coloco 8. Estou com 1 ativo, coloco um 4. 0, 0, não somo. E a mesma ideia no último caso aqui. Está ativo é 8, não está ativo. Seria o 4, mas não está ativo, então é 0. Está ativo é 2, está ativo é 1. Então a gente pode facilmente fazer isso. 2, 12 e 11, que equivale a quê? 2, o 12 é C, o 11 é B, na base hexadecimal. Vocês estão percebendo que são conversões bem simples. Quem viu a live que eu dei, até coloquei como dica, que dá para a gente fazer essas conversões diretas e bem mais simples, tá? Então, isso aqui é só para a gente fazer pausada também, para vocês verem como que a gente pode fazer. E outra forma bem simples seria octal para binário. A gente pega do mesmo princípio, só que em vez de a gente fazer separação, a gente separa dessa forma aqui, ó. 3 em 3. Ok? Então, por quê? A gente sabe que cada número no octal equivale a 3 números no binário. Então, eu sei que, previamente, 3 em binário, porque lembra da regra, da dica? Aqui é 1, aqui é 2 e aqui seria 4. O 4 não está ativo? Está 0. Por quê? É 3. Vai ser só esses dois. O 1, 0, 0, 1. O 3, 0, 1, 1. E o 1 de novo aqui. Se eu fizesse complementar com dois zeros aqui, também não estaria errado. Então, eu fiz a separação. Vocês viram que nessa forma foi bem mais fácil. Eu separei e eu sei que octal em binário, cada número desse equivale a 3, então eu fiz essa separação aqui. O mesmo seria para hexadecimal para binário. Por quê? Eu separaria cada letra e número. E eu sei que esse B eu tenho 4 números binários. O C eu tenho 4 números binários. E o 2 eu tenho mais 4 números binários. Que seria equivalente a isso aqui. Ah, professor, precisa de tabela? Não. Olhem o vídeo da live da Dica, vocês vão ver que facilmente a gente consegue chegar nesse B aqui. Que o B, para quem não lembra, o B seria o 11. E aqui o C, 12. Tá? Aí eu tenho o B, esse conjunto. O C, esse conjunto. E o 2, esse conjunto. Ah, professor, está com dois números, lembra? Completa com 0 à esquerda. Bem fácil. Vocês viram que essas conversões elas são bem simples a gente fazer. Tá? E aí, seguindo o nosso princípio do nosso trabalho também, o que a gente vai fazer? A ideia é que vocês acompanhem toda essa aula gravada nesse momento e logo o timer dessa aula, que é praticamente média de 30 minutos, terminando esse horário, vamos pensar nessa aula, a gente vai ter uma live logo em seguida. Então, ali, vamos pensar, os vídeos, nossa aula começa às 8h10, então nós vamos ter os 30 minutos iniciais, que é esse vídeo gravado. Terminou o vídeo gravado? Levem as dúvidas sobre essa aula para a nossa live, que a gente vai ter logo em seguida o link que já vai ser disponibilizado para vocês também. Então é muito importante para vocês acompanharem essa live nesse processo, tá? E assim, ele é bem simples para a gente trabalhar. E como desafio, aí vamos pensar assim para a gente trabalhar na nossa live, a gente vai trabalhar com duas formas, vamos pensar dois métodos ali de conversões. Eu quero que a gente faça, nós vamos fazer a conversão do número que está em octal para hexadecimal. E nós temos um número ali que está em hexadecimal para octal. A diferença é que todos os exemplos que nós utilizamos até o momento, eu consigo fazer uma conversão direta. Em que sentido? Eu quero para a base binária
para decimal. Eu quero da decimal para hexadecimal. Eu fazia uma conta única. Agora mudou um pouquinho. Por quê? Igual tá ali. É necessário fazer uma conta de intermediária. Então, assim, a gente vai escolher básico comum. A gente tem que transformar o octal ou para binário ou para decimal para depois colocar ele para hexadecimal. E a mesma coisa acontece na situação do decimal, perdão, do hexadecimal. Do hexadecimal para octal, mesma coisa. Eu tenho que primeiro transformar para uma base comum para depois fazer. Mas fique tranquilo, pessoal. Isso a gente vai fazer, tá, de atividade para a gente fazer na nossa live, que eu acredito que vocês, saindo agora do nosso término, vocês já devem ter visto todo o nosso link, todo o nosso vídeo chegando até aqui. E eu aguardo vocês na nossa live para a gente fazer todo esse processo junto. Beleza, pessoal? Aguardo vocês lá. Até lá, acompanhem todos os processos e aguardo vocês na nossa live ainda hoje para a gente dar uma conversadinha, pensando que é a aula seguida da nossa live. Ok? Forte abraço, até daqui a pouco. EAD, o Unicentro do meu jeito